Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo num espírito de não é mesmo? Parece que o time venceu, mas não convenceu. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. É aquele espírito de, fez o que tinha que fazer, mas não tá bom ainda não, né? Mais ou menos isso. Parece que tá faltando aquele salzinho, parece que o time não engrenou direito. Quando a gente achou que ia, o motorzinho acabou e passando um sufoco de novo. 26 Baltimore Ravens, 23 Pittsburgh Steelers. Joguinho chorado, vencido no overtime. A gente vai falar um pouquinho disso depois dos recados. Bora pros recados, galera? Seguinte, você que tá escutando a Casa do Corvo, tá gostando e quer ajudar esse projeto a se manter no ar, quer ajudá-lo a crescer, então seja apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que apoiadores da faixa de R$5 têm direito à nossa newsletter e a partir de R$10, além da newsletter, você faz parte do nosso grupo secreto no Facebook, o Boteco do Corvo, onde a gente discute sobre os joguinhos, tenta trazer novidades e tudo mais. Agora a gente está com um grupo no WhatsApp também, então se você quer participar desse grupo e interagir com os apoiadores, seja nosso patrão, seja nosso apoiador, seja torcedor de elite, tá bom? Você pode ajudar também a gente de outra forma. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Google Podcast, nos principais agregadores de podcast por aí. Então, se o seu aplicativo tiver, por um acaso, algum recurso de avaliação, vai lá, deixe sua avaliação, deixe seus comentários. O seu feedback é sempre muito importante. Passou uma moto aqui. No Spotify e no Deezer, segue a gente lá. Faz esse favor, seja nosso seguidor e dê aquela moral para a Casa do Corvo. E você que escuta pela iTunes Store, por favor, vá lá na loja, deixe suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque assim nós ganhamos destaque como podcasts esportivos e ganhamos relevância dentro da loja, tá bom? Faz esse favor pra gente então, por favorzinho? Então tá bom, muito obrigado. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Sim, a gente usa essa plataforma ultrapassada chamada e-mail. Deixe lá o seu recadinho e deixe seu feedback, nós queremos ouvir a sua voz, queridíssimo ouvinte. Lembrando que, se por acaso você não é torcedor do Baltimore Ravens e veio parar nesse podcast, nós somos membros da família Fambonanet. fambonanet.com.br. Toda quinta-feira tem Famblinho, tem também vários podcasts sobre diversas franquias da NFL e tem podcast agora sobre NBA.
Além do No Ar, o podcast, tem também podcast sobre franquias da NBA e tem o pessoal do esportismo também fazendo um trabalho maravilhoso falando sobre esportes americanos em geral, tá bom? Então dá uma passada lá. Se você não for torcedor do Baltimore Ravens, com certeza deve ter um podcast para a sua torcida, para o seu time, tá bom? E já que você está no Fambonanet, passa no post desse episódio e deixe o seu recadinho para que ele possa ser lido por nós aqui, tá bom? Eu ia ler o comentário do Renato Gazola, mas ele preferiu não comentar, segundo ele mesmo comentou, para não passar raiva. Então a gente vai tocar direto pro episódio, tá bom? Antes da gente ir pra pauta pra valer, vamos passar um pente fino nas notícias, nas movimentações que ninguém liga do Baltimore Ravens. A gente recrutou o DL Jihad Ward, que se eu não me engano era do Indianapolis Colts, se eu não me engano. Exatamente, é. O Jihad Ward, ele fazia parte do elenco do Indianapolis Colts. O Colts cortou ele pra trazer, acho que se eu não me engano foi o Tevin Conley, que era do practice squad do Baltimore Ravens. E aí a gente foi lá e contratou pro elenco principal o Jihad Ward, que era do Colts. Foi uma troca meio bizarra. Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Sim, mas é uma questão de encaixe. Às vezes o cara dá certo num lugar e não dá certo em outro, uma questão de sistema e tal. Então pode ser que faça sentido em algum momento. Nosso DL, de fato, precisa de um pouco de rotação. Ela tinha alguns problemas, especialmente em chegada ao QB. É uma DL que não pressiona muito, né? Como um time que não pressiona muito, para ser mais preciso, mas não acho que vai fazer muita diferença, não vai mudar muita coisa. O titular continua sendo o Worley, ele vai estar ali na rotação, talvez ele possa ajudar nesse sentido. Contratações daqui pra frente vai ser só pra girar peças, torcida não espere nenhuma grande contratação, nenhum big deal. Eu duvido que o time vá se movimentar dessa forma. A melhor contratação das últimas semanas foi o Josh Bynes, né? Fora isso. Exatamente, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, inclusive, porque o menino parece que já andou mostrando serviço. Eu não lembro se teve mais alguma outra contratação no meio do caminho ou se foi só ele. Não, teve algumas movimentações de elenco, mas acho que do elenco principal só ele mesmo. Veio gente pro practice squad, ele entrou no lugar do Tony Jefferson, que foi pra injury reserve, né? Por causa de um rompimento de um ligamento cruzado no joelho, tá fora da temporada. Pra quem não acompanhou o jogo, Tony Jefferson está fora da temporada. Diga-se de passagem, esse jogo teve umas situações bem bizarrinhas e a gente vai falar dele agora. Vamos lá, senhor Giba Pérez. Esse aqui eu acho que a gente pode condensar ao estilo MVP. Eu vou fazer como o Rafão costuma fazer, que ele condensa tudo num bloco só. Eu acho que talvez a gente consiga fazer isso. Vamos lá então, falando do ataque, a gente teve Lamar Jackson passando para 19 de 28 passes tentados, 161 jardas. O garoto foi sacado 5 vezes. Isso reflete um pouco do que foi o jogo da nossa linha ofensiva. 5 vezes para perda de 22 jardas, ele conseguiu um touchdown, um rate de 54.9. O jogo do Lamar Jackson foi ruim? Mais ou menos, ele pelo menos correu bastante, ele conseguiu correr 14 vezes para 70 jardas, ou seja, tá difícil do garoto conseguir passar a bola, tá difícil do garoto se sentir confortável atrás do pocket, e nesse jogo então a gente pode dizer que foi um dos piores porque ele teve 3
interceptações. 2, é claro, não foram culpa dele. A primeira, inclusive, puta que pariu, Mark Andrews, vamos fazer o favor de agarrar essa bola, né? Mas ainda assim, muita gente reclamou, leituras muito ruins, um jogo inconstante do Lamar Jackson. É um joguinho que preocupou. É um joguinho assim, que, em vista do que o QB vinha apresentando, mesmo que não tenha feito grandes apresentações nos jogos anteriores, esse em Pittsburgh que a gente pode cravar que foi a pior atuação dele na temporada, né? De longe, foi de longe a pior atuação dele da temporada. Mas de fato era um confronto difícil. Eu não esperava que ele fosse ter uma atuação tranquila nesse jogo. A gente enfrentou um time que tá com. É um dos times que tem mais interceptações, mais turnovers nesse momento, né? Vem de 5 contra o San Francisco 49ers. Agora conseguiu mais 3 contra a gente. É uma defesa forte, tem uma linha defensiva muito forte. A secundária melhorou com a chegada do Minkah Fitzpatrick. O corpo de linebackers também melhorou bastante com o Devin Bush. Tem o TJ Watt, que é um ótimo pass rusher. Então é uma defesa que tem 8 jogadores escolhidos na primeira rodada, por exemplo. Entre os titulares, são 8 jogadores escolhidos na primeira rodada. Assim, se para pensar na nossa, nós temos pelo menos 3 ou 4 que sequer foram draftados entre os titulares. Então, assim, a defesa dos Steelers tem que ser muito boa mesmo, porque eles investiram muito nela. E, de fato, ela tá correspondendo. Fez muita pressão no Lamar. Eu tô ficando preocupado porque os sacks do Lamar estão crescendo em progressão. Na semana 1 ele sofreu um sack, na semana 2 ele sofreu 2, na semana 3 foram 3. Aí essa semana já foram 5 na semana 5. Quando chegar na semana 17, eu tô com medo dele morrer em campo. Quando chegar na semana 17 vai ser que nem aquele jogo contra o Tennessee Titans que o coitado do Marcos Mariota tomou 11, né? Vai ser 17, pior ainda. Mas assim, de fato, foi de longe o pior jogo da nossa OL, especialmente internamente. O Yanda não jogou tão bem, por incrível que pareça. O Bozeman foi péssimo e o Skura foi mais ou menos também, não foi muito bem. Os 2 melhores foram os tackles, né? O Orlando Brown, que teve seus momentos ruins, mas conseguiu fazer um jogo consistente. E o Ronnie Stanley que vem fazendo uma grande temporada. Assim, ele teve parte em meio sec do Lamar, mas nada assim que preocupe. O Ronnie Stanley tá fazendo uma grande temporada mesmo. Ele é um dos melhores tackles da liga nesse momento. Fora isso, a nossa OL foi de fato muito mal. E aí a pressão vindo por dentro, o Lamar ficou muito perdido no pocket. Você viu em vários momentos que ele tentava escapar, mas para um cara como ele, a pressão vindo por dentro deixa ele muito perdido, porque ele não consegue escapar. E dos lados, também, com os tackles, apesar de segurarem a marcação, você não consegue ter espaço para escapar. Então ele sofreu um pouco com isso. A OL também teve dificuldade de abrir espaço pro jogo corrido em si do Mark Ingram. Ele fez um jogo decente, mas nada demais. Tanto ele quanto o Gus Edwards não fizeram nada demais em campo. Então, assim, a atuação da OL ela foi ruim e ela perdeu mesmo a batalha nas trincheiras para a DL do Steelers. Mas isso não justifica as 3 interceptações do Lamar. A primeira delas, o passe não foi perfeito, obviamente. Ele podia ter passado um pouquinho melhor. E teve um pouco de contato antes. Mas isso não impediria o Mark Andrews de receber a bola. Se ele, em vez de ficar reclamando uma falta, tivesse tentado pegar ela. Então é a segunda vez nessa temporada que o Lamar é interceptado, porque o Andrews, em vez de disputar a bola, tá reclamando falta. Contra o Browns, a primeira interceptação dele foi assim, obviamente. Era uma marcação dupla, ok. A culpa não é do Andrews. Mas ele não tentou disputar aquela bola porque ele foi tentando reclamar de uma interferência. E agora, de novo, ele foi reclamar da interferência, ele não tentou receber a bola bateu no peito dele, subiu, e o Lamar foi interceptado por causa disso. Então, assim, para de reclamar da falta e vai jogar. E assim, só pra acentuar o que você falou, né? Quando você vê o lance, repito o que você falou, não era o melhor passe do mundo, mas era uma bola, vamos dizer, catchable. Era fácil pro Mark Andrews pegar. Sim, ela bateu no ombro dele, assim. A bola bateu no ombro esquerdo dele, o ombro de dentro. A marcação até tava vindo de dentro, mas o cara não conseguiu tocar na bola. Ela bateu no ombro dele e subiu, porque ele não tentou pegar a bola. Ele recebeu o contato antes e ficou meio que reclamando ali no meio da jogada e a bola subiu. E a bola acabou interceptada por causa disso. O passe poderia ser melhor, novamente. O juiz podia ter marcado a interferência, que houve uma interferência. Foi um erro da arbitragem. Mas ainda assim, o Andrews tem que parar de reclamar e disputar a bola. Ele tem que tentar pegar e tem que tentar disputar a bola. Se tiver falta, beleza. O arbitragem vai marcar, o Harbaugh pode desafiar a interferência. Tudo bem que ninguém tá voltando essa porra, mas você tem direito a desafiar isso agora. Mas não adianta você ficar reclamando no meio da jogada. Só um detalhe que se a gente for falar de arbitragem também nesse jogo, pelo amor de Deus, né?
Erros bizarros pros dois lados, assim. Sim, pros dois lados. Não tô nem falando assim, garfaram a gente. Erraram muito, tiveram algumas marcações bizarras. Mas assim, no nosso drive de empate, por exemplo, teve uma porra de um roughing da peça no Lamar que foi assim, patético, um dos mais ridículos que eu já vi na minha vida. Mas assim, a arbitragem eu acho que não vale a pena ficar comentando, é ruim. A única coisa que eu acho que vale comentar sobre a arbitragem é o que o Rabo falou na coletiva nessa terça-feira, nessa quarta-feira, quer dizer. Ele reclamou que a NFL não tá se posicionando, não tá sendo clara no posicionamento em relação às marcações duvidosas. E aí não é nem questão de ficar cobrando, mandar ofício pra NFL reclamando da arbitragem. É porque quando você sabe por que aconteceu a falta, você tem como corrigir o problema. Mas se a NFL não é clara nesse critério para definir o que é a falta e o que não é, você não consegue passar pro seu jogador o que ele tem que fazer diferente para não fazer a falta. Então, esse problema da arbitragem é uma merda. Mas é NFL, né? Acontece todo ano problemas de arbitragem que interferem diretamente no jogo. Não adianta ficar reclamando disso. O que a gente pode reclamar é do que aconteceu em jogo, e agora que vamos falar de interceptações, vamos falar dessa segunda interceptação do Lamar Jackson, que aí sim, puta merda, né? O que foi aquela bola que ele lançou pra ninguém? Assim, essa interceptação é totalmente culpa dele, assim. Se as outras não tinham sido culpa, já são 5 na temporada, né? Das 5, 4 não foram culpa dele, mas essa foi muito culpa dele, porque ele fez a leitura, mas ele demorou muito a fazer a leitura, e ele não viu o Hilton. E ele deu a bola na mão do Hilton, assim, basicamente. O Seth Roberts estava voltando para tentar ajustar e fazer a recepção, mas o Hilton estava inteiro na jogada e pegou a bola tranquilamente. Então, foi um erro de leitura dele horrível, foi uma demora demais para passar a bola. Então, a culpa total do Lamar Jackson nessa segunda interceptação. Não tem nem o que falar. Foi erro dele mesmo. A terceira, pra mim, é totalmente culpa do Nick Boyle. A bola bateu no chão e ajudou o cara na interceptação. Ok, novamente, arbitragem. Também acho que a bola bate no chão e ajuda o Devin Bush a segurar a bola. Apesar dela não ter mexido. Mas ele não estava com o controle total dela ainda quando ela tocou no chão e ajudou na interceptação. Mas a bola foi macia na mão do Boyle. Tá bom, ele tá saltando pra trás, tá? Mas ele tem que receber essa bola. Ele não pode... Aquela bola era pra ele pegar e puxar pra dentro do peito e cair no chão com a bola. Assim, o passe foi perfeito do Lamar. Foi bem colocado e ele tinha que pegar aquela bola. Então, assim, pra mim é total culpa do Boyle aquela interceptação. Porque ele deixou a bola viva no ar pro Devin Bush interceptar. Bom, a gente espera que esses problemas sejam corrigidos pros próximos jogos, porque tá complicado. Porque a gente tá vendo o menino jogar, mas quem tem que receber a bola não tá ajudando. Falando um pouco um pouquinho dos números do nosso ataque, a gente teve 138 jardas totais corridas, como você mesmo falou, né? O jogo corrido dos running backs foi algo decente. O Mark Ingram não passou de 50 jardas. O Gus Edwards não chegou a 20, coitado. A linha não ajudou de forma alguma. E quanto a jardas aéreas, a gente conseguiu só 161. Já estava difícil, mas estava muito difícil andar nesse jogo, progredir em campo. Mais uma vez aí os tight ends, né, aparecendo um bocado. Mark Andrews sendo o principal alvo do Lamar Jackson, com 7 targets e 5 recepções. E uma coisa que a torcida tem reclamado bastante, né? A gente tá vendo aí umas bolas chegando de vez em quando no Snead, o Hurst tá aparecendo muito, mas a concentração tá toda em Marquise Brown e Mark Andrews. Além, óbvio, o Ingram também tá recebendo bastante bola. Mas não fica... aquele ataque que o De Costa prometeu pra gente não anda um pouco previsível demais? Por quê? Beleza, o Lamar Jackson com um jogo corrido já não é mais surpresa pra ninguém. Ou seja, a gente sabe do que ele é capaz de fazer. É claro, não sabe o momento que ele vai correr, não sabe, mas a partir do momento que você consegue marcar bem os recebedores, beleza, o que o Lamar Jackson vai fazer? Vai correr com a bola. E o pessoal meio que já sabe, já espera o que ele vai fazer dali. Então, essa falta de distribuição, às vezes, não prejudica um pouco a velocidade, a versatilidade que o ataque deveria ter? Assim, de fato, há uma concentração dos dois principais recebedores do time, que são Mark Andrews e Marquise Brown. Mas aí entra uma questão que, pra mim, é simples. O nosso corpo de recebedores não é nenhuma maravilha, né? A gente sabia disso desde o começo da temporada e
Não é porque agora chegou uma escolha de primeira rodada que tá jogando bem e nós temos um tight end muito confiável que ele vai virar uma maravilha de uma hora pra outra. Você tem esses dois principais alvos e são inevitavelmente os caras que ficam mais, que aparecem mais vezes livres e que o Lamar naturalmente confia mais pra passar a bola pra eles. O Snitch tem feito algumas boas jogadas e tá começando a ser um pouco mais acionado nesses jogos, né? Esse jogo contra os Steelers ele fez algumas boas jogadas. Contra o Chiefs, por exemplo, o Seth Roberts teve alguma participação e tal. Mas é uma coisa ainda muito... Eles têm um pouco de dificuldade, entendeu? Eu acho que é mais uma questão dos recebedores em si do que o próprio Lamar Jackson. Não é que ele não quer passar. É porque muitas vezes os caras não conseguem ficar livres mesmo. Eles são fracos. Os nossos recebedores são muito fracos. O que eu acho em relação ao Lamar, eu acho que às vezes ele desiste muito rápido da jogada, mesmo quando a pressão não tá em cima dele. Ele faz a leitura, a primeira, a segunda, e aí ele foge do pocket e corre pra não deixar a pressão chegar. Isso acontece de fato, mas eu acho que em alguns momentos é até positivo, porque ele escapa, sai pela lateral e consegue ganhar as jardas necessárias. Ele viu que aquela jogada não estava se desenhando muito bem para o que ele esperava e ganhou as jardas com as pernas para garantir o avanço. Aí fica a minha pergunta de noob aqui. É um problema de desespero dele porque ele tá sentindo a pressão chegar, o jogo tá muito lento para ele e com isso ele não consegue ficar muito tempo no pocket. Eu acho que é mais uma questão de que ele fez as leituras iniciais e não viu nada de bom ali. E aí ele prefere correr logo, porque aí quando ele vê o espaço, né, naturalmente, ele prefere correr logo e garantir aquilo que ele consegue ganhar com as pernas, que normalmente é bastante coisa, porque ele é muito rápido e dificilmente alguém consegue pegar, do que ficar mais tempo no pocket e correr o risco de ser sacado e não conseguir nada, entendeu? Eu acho que é mais isso que passa pela cabeça dele. Porque não tem porque ele fez as leituras iniciais, não viu nada demais, não tem porque ele ficar esperando no pocket pra ver se aparece alguma coisa, se ele pode ganhar com as pernas alguma coisa, entendeu? Eu acho que é mais isso. Ele desiste muito rápido porque ele sabe que ele pode ganhar alguma coisa ali, então ele vai naquele garantido, que é o certo pra ele. Justamente porque essa questão das corridas dele são uma alternativa de jogo pra gente. É uma segurança que tem de, pô, beleza, no jogo aéreo não tá aparecendo nada nesse momento, eu vou correr aqui, garantir 5, 6 jardas e aí vamos pra próxima jogada e ver o que acontece. É melhor do que sofrer um sack, por exemplo, e perder jardas, né? E olha que nesse jogo ele já sofreu bastante com o sack, né? Imagina se ele ficasse parado, plantado lá, esperando alguma oportunidade. Pois é, assim, em relação a esse jogo, o nosso time até começou bem a partida. Abriu 10-0, forçou turnover, o ataque estava caminhando bem no campo, e assim, até a metade do segundo quarto, a gente estava bem no jogo. Bem, tava 17-7, tirando um drive da defesa que cedeu o touchdown ali, que foram 2 jogadas longas do Mason Rudolph, uma pro James Washington e outra pro Juju Smith-Schuster, né, o Marlon Humphrey, meu querido, pelo amor de Deus. Vamos falar disso daqui a pouco. Tirando aquele drive da defesa, o time tava jogando bem, o ataque tava caminhando bem em campo, tava conseguindo avançar e a defesa tava conseguindo parar o ataque dos Steelers. Não tava dando muita coisa pra eles. Aí veio a primeira interceptação. Acho que dali pra frente, até o final do jogo, até eu diria, foi, assim, muitos erros de execução mesmo do time, assim. De fazer uma falta idiota que mata o ataque, aí fazer uma falta idiota que mantém o ataque dos Steelers em campo, e foi isso, assim, até o final do jogo foi fazendo isso direto, assim, e mesmo assim conseguiu ganhar. Foi aquele jogo em que a gente não jogou bem, a gente não merecia ganhar, se fosse um time melhor a gente teria perdido, mas a gente ganhou. É bom pra confiança, sair uma vitória contra o principal rival, independente de quem esteja de quarterback. Eu sei que era o Mason Rudolph, depois era o terceiro QB que ainda conseguiu conduzir a campanha da virada, mas foi um jogo que a gente não merecia ganhar e ganhou. Agora a gente tem que começar a merecer ganhar, porque a gente vai começar a enfrentar times melhores. Essa semana não, essa semana é obrigação ganhar do Bengals. Mas isso que eu ia falar. Mas a partir da outra semana, quando a gente vai pegar o Seattle Seahawks, e aí depois da bye a gente pega o New England Patriots, a gente precisa começar a jogar bem, porque senão não vai ganhar. Olha, eu tenho a esperança... lembrando que o Baltimore Ravens é um dos times que tem a melhor arrancada pós-bye week, eu tenho esperança de que a casa fique mais ou menos arrumada. Promete Jimmy Smith de volta da bye week para encarar o New England Patriots, então a gente já tem um upgrade aí, mas ficar de olho e rezar para dar tudo certo, porque assim, o choque de realidade não bateu legal, e o Ravens atualmente, a gente já conversou isso lá no grupo, lá junto com o Gelli, o Ravens está muito meio de tabela.
Sim. É um time que executa muito mal, assim. Eu nem acho que seja. A gente tenha peças tão ruins. Nós temos boas peças, mas o time tá executando muito mal em campo. Cometendo muitos erros bobos, fazendo faltas que custam caro. Esses turnovers recentes, você vê. Até o jogo contra o Browns, né? Acho que não, até o jogo contra o Chiefs a gente não tinha nenhum turnover. Desde então são 6. Então, assim, são muitos erros que vão custando caro. Assim, você vai. Essas faltas bobas, esses holdings que matam uma boa campanha. E aí você vai. Isso vai pesando muito no final do jogo, né? Quando chega no final do jogo. Um jogo que você tem 3 interceptações, a tendência é que você não ganhe ele. Assim, eu sei que o Steelers teve 2 turnovers no final das contas, né? O último que decidiu o jogo. Mas já foi na prorrogação, o último. Ou seja, a gente terminou o tempo regulamentar da partida sofrendo 3 turnovers contra um deles. Então, assim, a tendência nesse tipo de situação é que você não ganha a partida. A gente precisa executar melhor. Se a gente começar a executar um pouco melhor, a gente começa a ter chance de jogar de igual para igual com times bons. Agora, executando desse jeito que a gente está executando, a tendência é que a gente perca mesmo. E veja você como os Steelers são bizarros. No segundo jogo, onde eles ganham a batalha de turnovers, por assim dizer, e perdem o jogo. É incrível o azar que eles estão dando com isso. Não é azar, o time tá muito, muito desfalcado no ataque, especialmente. Você tá sendo o QB titular, tá sem o QB reserva nesse momento, né? Uma boa parte do jogo ficou sem o QB reserva. Você perdeu 2 caras que, fazem muita diferença, no Le'Veon Bell e no Antonio Brown. Então, assim, tudo isso faz muita diferença. O time sofre e sente a diferença. Se fosse o ataque do ano passado, a gente tinha tomado uma surra. Puta merda, nem me fale. Eu não digo nem o ataque do ano passado. Você troca o Mason Rudolph pelo Ben Roethlisberger, a gente tinha perdido aquele jogo. Porque, assim, se você viu umas bolas que o Mason Rudolph lançava, ele não consegue mandar um passe em profundidade para de zona direita, é sempre um overthrow. É incrível isso. Sim, ele mandou umas 3 ou 4 seguidas, assim, fora na red zone, ele tentando jogar na end zone, jogava fora da end zone. Impressionante. E pra você, ouvinte, que perdeu o jogo e não tá entendendo essa história aí de QB3, o Mason Rudolph tomou uma cabeçada no queixo do Earl Thomas na partida, que mandou ele pro protocolo de concussão. A cena foi bem feia, porque caiu apagado já no campo. E aí chega uma cerveja que nem o Flaco. Exatamente. Foi até pior, porque o Flaco levantou na hora. O Mason Rudolph ficou uns 10 minutos apagado no chão lá. Sim. E assim... a imagem foi chocante, mas a pancada do Thomas não foi nada demais. Ele bateu quase de lado com o capacete, só que ele bateu meio que no queixo do essa pancada na ponta do queixo, amigo, apaga na hora. A galera que curte lutas aí, amigo, ponta do queixo e têmpora, o cara vai embora. Então acho que foi isso, sim. Ele chegou porque o Rudolph escapou do pocket pro lado esquerdo, né? E foi fazer o passe. O Thomas chegou com tudo, bateu nele, mas ele não foi com a coroa da cabeça, né? Ele não entrou com a cabeça, ele bateu meio que de lado, assim, nele. Ele apagou na hora. Foi feio. E infelizmente a gente não tá com o nosso especialista em MMA, João Gabriel Geller, aqui pra dar mais esclarecimentos, mas enfim, é isso. Pois é. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, Vamos virar pro outro lado e falar da defesa, então? Vamos lá. De novo, eu falo isso no Twitter, cara, e é de lei. A defesa começa muito bem, começa bem pra caramba, e ela vai degringolando durante a partida. A gente teve aqui uma partida boa, como sempre, o Pernell McPhee começa muito bem a partida, por exemplo, e depois, sumiu. Mas a gente velho. Velho. Mas a gente teve aí a surpresa boa do Bynes, né, que ele teve 5 tackles combinados, conseguiu uma interceptação. Eu não lembro nem se foi no começo do jogo essa interceptação. Foi no segundo draft do Steelers. Uhum. Ele interceptou o Jalen Samuels, que é running back. Exatamente. Um destaque que a gente pode dar aqui também é do Marlon Humphrey, né, que apesar de ter ganho a bola do jogo, apesar de ter sido um destaque lá do meio pro final, se não fosse ele, a gente não teria tomado
daquela bola, né, aquele passe do Juju Smith-Schuster para touchdown, onde ele, em vez de tentar o... E assim, é o seguinte, é uma questão de conceito, gente. Se você é o último homem da defesa, não tenta tomar a bola o recebedor, dá o tackle de uma vez, tá bom? Não, Tira ele assim, fora do campo. É uma questão simples. Ele pode tentar forçar o fumble. É só ele fazer que nem ele fez no final do jogo. Porque ele chegou socando a bola do Juju, mas ele segurou o Juju. Então, assim, se ele chega socando, se aquela bola não sai, ele ia fazer o teco. Simples assim. Só que no começo do jogo, em vez dele fazer isso, ele chegou só socando a bola. Na hora que ele errou o soco na bola, ele não conseguiu segurar o Juju e perdeu. Cedeu o touchdown pra eles. Então, assim, foi um erro de calor dele. Foi um erro de calor. É uma coisa que nem aqui no Brasil é aceitável. Eu quando jogava minhas peladinhas na praia, já vi gente tomando esporro por causa disso. Retorno de kickoff, o cara foi dar um soco na bola em vez de tentar o tackle. Cedeu 15 jardas pro adversário, porque o cara conseguiu escapar. Então, assim, isso é o tipo de coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. Foi um erro inaceitável do Marlon Humphrey. Aí fala, mas ele salvou o jogo no final fazendo a mesma coisa. Ele só foi pra prorrogação porque ele fez a merda no começo. Se a gente não toma aquele touchdown, a gente teria ganhado o jogo no tempo normal. Então ele não pode fazer isso, de jeito nenhum. Tava jogando muito bem, a temporada do Marlon Humphrey é excelente até aqui, tá entre os melhores corners da liga já, mas não pode fazer esse tipo de coisa. Ele tem que... quer forçar turnover, beleza, tem que forçar mesmo, mas ele tem que garantir o teco. Ele não pode correr o risco do cara escapar. Então, mas, por exemplo, se ele tivesse alguém, por exemplo, algum safety pra dobrar a marcação ou qualquer coisa, vai, ok, eu perdi a bola, mas pelo menos tem alguém pra dar o teco. Mas nem isso, ele era o último cara. Ele tinha que derrubar o Juju de qualquer jeito. E aí... mas nem se tivesse alguém ali, porque se ele erra aquilo ali, aí tem o safety depois que consegue fazer o teco, beleza, você se deu só mais 10 jardas pro adversário. Você não pode ceder campo, entendeu? Então você tem que dar pancada na bola, mas você tem que garantir o teco. Você não pode, de jeito nenhum. Se você não consegue fazer os dois, é o teco. A prioridade é o teco. Você tem que derrubar o cara, entendeu? Exatamente. Ainda falando de defesa, o Tony Jefferson, como o Giba falou, tá fora da temporada inteira, que ele teve problema de ligamento. Se eu não estou enganado, quem colocaram ele nesse jogo, do lado do Earl Thomas, foi o Chuck Clark, não foi? Foi, nosso ídolo, Chuck Clark, vai ser o titular com a saída do Tony Jefferson, inclusive ele foi muito elogiado pelo próprio Earl Thomas. O Earl Thomas falou que ele é o cara mais inteligente da secundária, ele é o cara que mais conhece o playbook de defensivo, e que quando ele chegou, nas reuniões ele via que o Chuck Clark era tipo aquele nerd da escola, sabe? Aquele cara que toda aula levanta a mão pra responder as coisas. E aí ele virou pro Chuck Clark, surpreso, assim, ele ficou impressionado com o conhecimento dele do jogo, virou pro Chuck Clark e perguntou, cara, por que me trouxeram se eles têm você aqui? Cara, o Earl Thomas falou isso? Sim, o Earl Thomas falou isso. Não leva exagero, provavelmente, né? Mas a esperança é que o Chuck Clark consiga corresponder. Ano passado ele foi titular em 2 partidas por causa de uma lesão no tornozelo do Tony Jefferson, teve atuações decentes, não comprometeu o time. É um cara que aparentemente, né, pelos relatos, que não foi só o Earl Thomas que falou sobre a inteligência de jogo dele, ele é um cara que estuda muito, aparentemente, pelo que falam. É um cara que conhece muito bem o jogo, que estuda demais e que conhece muito bem o playbook defensivo. Então, talvez ele ajude estando em campo. Assim, e também não é um calouro queimado que está sendo jogado na fogueira. Ele está lá há 3 anos já, ele conhece muito bem todo o esquema de trabalho do Baltimore Ravens. Então, ele está tendo a chance da carreira dele nesse momento. Caraca, ele foi 7ª rodada de 2016. Foi 7ª ou 6ª? Foi sexta, se eu não me engano. Acho que foi 6ª. A gente não teve 7ª rodada naquele ano, se eu não me engano. Acho que foi 6ª rodada ele. Mas ele tá tendo a chance da carreira dele. E tá jogando ao lado de um dos maiores safeties da liga. Então, se ele não conseguir assim, não vai conseguir nunca. Vamos ver se ele vai corresponder. Vai ter um jogo, em tese, tranquilo pra começar, né? Contra o Bengals. Sem o AJ Green, sem o John Ross, todo sem linha ofensiva. Então, assim, se a defesa não conseguir parar esse ataque do Bengals, eu desisto. Porra, cara. Mas... Na boa, se o Andy Dalton não sofrer nesse jogo, eu não sei, ninguém mais sofre. Porque sim. Os caras não tem ninguém pra passar a bola, a linha ofensiva deles, Jesus Cristo, que terrível, né? Se bem que a linha dos Browns também era terrível, o Baker Mayfield fez o que fez também. Pois é. Fez até pelo menos tinha o Nick Chubb e tinha bons recebedores ali. Nosso pass rush fez o Paulo Antunes até achar que a linha do Browns estava jogando bem.
Uhum. E aí você vê o Browns contra o 49ers e você viu a tragédia que é, na verdade. Mas também o pass rush do 49ers é excelente. É de você comparar, porque você não tem como dar um Nick Bosa da vida e ninguém consegue anular o Nick Bosa no 1 contra 1. Então, enfim, falando sobre a gente, né? Eu acho que esse jogo ele deu algumas amostras interessantes em termos de ajustes que o time fez para tentar corrigir os problemas defensivos. Temos menos big plays, apesar de termos deixado o terceiro QB dos Steelers muito confortável no jogo. Ele conseguiu 7 de 9 para 68 jardas, se eu não me engano. Para um terceiro quarterback, isso é preocupante. Mas alguns ajustes deram um sinal relativamente positivo de que pode funcionar. Até porque a gente estava jogando fora de casa, não é fácil jogar lá no Heinz Field. Mas acho que principalmente a entrada do Bynes, ela traz alguma melhora, porque o encaixe é melhor, né? O Bynes está confortável na posição de middle linebacker, né? A posição que ele joga, ele está acostumado, ele conhece a franquia, depois de passar 3 anos em Baltimore, então ele entrou bem. Para um cara que não jogava desde novembro, ele jogou boa parte dos snaps defensivos, teve uma atuação boa. Com a entrada do Bynes, o Patrick Onwuasor foi movido para o weak side, para onde ele jogou bem ano passado, e mostrou novamente que ele agora está se sentindo confortável. Fez algumas boas jogadas. Ele logo no começo do jogo teve um tackle atrás da linha de scrimmage que ele explodiu pelo meio da OL do Steelers e pegou o Juju atrás da linha de scrimmage num passe curto do Mason Rudolph. Então, assim, eu acho que isso é bom pro nosso corpo de linebackers. Com o Bynes numa posição que ele sabe jogar e que ele tá acostumado, aos poucos ele vai começar a recuperar o ritmo, né? Tava muito tempo sem jogar. Então a tendência é que ele sofra um pouquinho nesse começo, mas aí são 2 jogos, um contra os Steelers, esse que ele jogou, e agora contra o Bengals, em que ele vai ter esse tempo para tentar se acostumar e pegar bem a defesa. E o Ono só jogando onde ele se sente à vontade. E aí a gente ganha mais um jogador em vez de perder, como a gente estava perdendo com o Ono só em campo, porque ele estava fazendo absolutamente nada que prestava. O Onwuasor de middle linebacker tava jogando terrivelmente mal, tava complicado. Sim, com menos atribuições ele tá mais confortável. Pelo menos foi essa impressão que eu tive nesse jogo contra os Steelers. Ele tá se sentindo mais à vontade. Agora é uma questão mais de encaixe, né? dele e do Bynes entender o campo e da dupla de funcionar um pouquinho melhor. No pass rush, continua a mesma desgraça de sempre, a gente não adianta, não tem de onde tirar. Tive alguns pouquíssimos sinais positivos do Jalen Ferguson. Ele continua sendo um cara de poucas ferramentas, isso é preocupante, mas eu vi ele arrastar o left tackle dos Steelers, que é um bom jogador, algumas vezes para trás, na base do Mook, no bull rush, que é a principal, que é a única ferramenta que ele tem, mas o fato dele conseguir fazer isso em nível de NFL é um bom sinal. Ele conseguir mostrar essa potência. Claro, quando ele pegar um bom left tackle, ele não vai conseguir produzir nada, mas ele pegando um cara mediano, ele consegue produzir alguma coisa. Acho que a tendência é que o Ferguson ganhe mais snaps ao longo desses próximos jogos, e aí isso pode melhorar o nosso pass rush no sentido de o McPhee vai ter os snaps dele reduzidos e vai melhorar a produção dele porque ele vai ter fôlego para jogar. Então eu acho que esse foi o sinal que eu tento ver, a única coisa positiva que eu tento tirar do nosso pass rush nesse momento, porque de resto, nada, né? É aquela famosa mexida na lama pra ver se você tira alguma coisa boa ali, né? Assim, a gente teve um sec, que foi do Pernell McPhee mesmo, se eu não me engano foi no segundo quarto. Foi no segundo ou no terceiro, foi no meio do jogo. Tivemos foi um no sec segundo. Foi no segundo, né? Foi no segundo. Tivemos um sec do Judon, que foi anulado por falta, e tivemos uma interceptação do Earl Thomas também, que foi anulada por falta. Falta do Tony Jefferson no lance que ele se machucou, inclusive. Ele sofre a lesão e segura o adversário e anula a interceptação do Tony Jefferson. Do Earl Thomas. Então, assim, é aquela questão da execução que eu tava falando antes. São erros que custam caro. Você faz uma falta que anula um sec que tiraria o adversário de campo e deixa ele em campo. Aí você faz uma falta que anula uma interceptação, que seria um turnover que colocar ele numa posição boa pra virar o jogo. Então, são aqueles erros de execução que custam caro. A gente não pode errar tanto. A gente não tem margem pra errar tanto. Nesse jogo a gente até tinha, porque estava enfrentando um time ruim. Mas quando chegarem os confrontos pesados, quando a gente pegar os times bons, a gente não pode cometer tantos erros assim que vão custar caro. A gente tem que parar de sofrer turnovers, nós temos que parar de cometer esses erros idiotas que custam muito caro no fim das contas. É aquela faltinha que
aquele holding que anula uma corrida de 15 jardas, aí você recua 10 e aí perde o ataque. É aquela faltinha que anula a interceptação. Tudo isso custa muito caro quando você pega um time de bom nível. Contra os Steelers, jogando mal, sem o QB titular, a gente conseguiu compensar isso e ganhar o jogo no final das contas. Mas isso não vai acontecer quando a gente pegar um time bom. Então a gente precisa parar de errar esse tipo de coisa, essas bobagenzinhas que custam muito caro lá no final. Só olhando aqui o número de faltas, se eu tô olhando a linha certa, a gente cedeu 40 jardas em faltas nesse jogo. Assim, foram 5 faltas que cederam 40 jardas. É um pouquinho complicado isso. Não, a gente deu mais de 90 jardas. 90? Então eu tô olhando a informação errada aqui, que tá penalties, number and yards. Foram mais... eu tava vendo o condensado hoje. Ali na reta final do jogo a gente tinha, se eu não me engano, eram 9 faltas. Não, eram 7 faltas pra... Não vou lembrar o número de faltas agora, mas eram mais de 92. Eram 92 jardas no finalzinho do jogo. Então tô vendo a informação. Então a gente deu basicamente um campo inteiro pros Steelers. Puta merda. Ou seja, praticamente um TD de graça. Só em falta. Sobre a defesa aqui, eu acho que a gente já falou o que tinha que falar, né? Eu acho que agora é ver como é que vai ser esse encaixe principalmente da secundária. Vamos ver como é que vai sair o Chuck Clark nessa posição. O Deshaun Elliott deve entrar nessa rotação também. Pelo que o Harbaugh falou, ele espera dividir um pouco os snaps do Chuck Clark com o Deshaun Elliott. E acho que quem jogar melhor naturalmente vai ganhando mais espaço, né? Acho que é mais vamos testar aqui, vamos ver o que dá. O Deshaun Elliott, quando chegou, a gente esperava mais dele do que do Chuck Clark. Mas aparentemente o Chuck Clark tem bastante moral lá dentro, né? Pois é, né? O problema, o que me aparenta é que assim, ele é o famoso nerd que manja da teoria, mas a prática ainda deixa a desejar. Vamos ver agora se ele se desenvolve agora que ele vai ganhar a posição. Vamos ver. Ele teve pouquíssimas chances em campo, né? É o mesmo caso do Chuck Clark. Quando o cara tem conhecimento pra caramba, estuda muito, mas ele teve pouquíssimo tempo em campo, porque ele chegou na franquia com Tony Jefferson e Eric Weddle em campo, que jogavam 100% dos snaps os dois. Aí saiu o Weddle, entrou o Earl Thomas. Então, assim, o cara não tem espaço pra jogar. Se o Chuck Clark tá há mais tempo já não tem espaço, imagina o Elliott, que perdeu a temporada inteira passada com lesão, não jogou, ele tá voltando de lesão nessa temporada atrás do Chuck Clark, atrás do Levine, atrás de todo mundo. Então, vamos ver como é que ele sai em campo agora, né? Agora ele vai ter a chance dele. Boa sorte pro nosso menino Chuck Clark. Que a gente debochou, só falta o cara virar um monstro agora, virar o novo Ken Chancellor, fudeu. Né, o cara de repente vira Hall of Famer aí, a gente, nossa, Chuck Clark, olha só. Bom, assim esperamos, né? Tomara que esteja errado. Uhum. Bom, dos Special Teams a gente não precisa falar nada, Justin Tucker é rei e o resto eu não sei. A gente precisa falar porque eles são maravilhosos, né? Todos deuses perfeitos. Tanto o Tucker com 4 field goals certos em 4 tentativas, sendo um deles para ganhar o jogo, fazendo os kickoffs que obrigaram os Steelers a dar a bola no começo da prorrogação, porque eles estavam com medo do kickoff do Tucker, que estava botando eles lá atrás. E o Sam Cook também salvou a gente em algumas situações, né? Fazendo o punch, botando os caras lá atrás e dando a gente boa posição de campo depois. Então, assim, o nosso Special Teams, assim, 0 críticas, é perfeito. É o Special Teams que eu queria que o Pass Rush, eu queria que a gente tivesse um Pass Rush assim, no mesmo nível que a gente tem esse time de especialistas, na boa. Porra, seria um baita Pass Rush. Não vai ficar triste, não. Bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football, that's all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. It's game time. The Kid Gowie. Ravens Nation. All we know is purple and black. And if you're not a Ravens fan, welcome to Baltimore, Maryland, M&T Bank Stadium, where opponents don't make it. Vamos então, não vamos para as perguntas ainda não. A gente vai fazer uma análise rapidinho do que foi o jogo de São Francisco 49ers e Cleveland Browns, porque eu não vou falar de Cincinnati Bengals tomar uma cacetada do Arizona Cardinals. Eu não falo mais de time de 5-0, de 0-5, tá bom? Chega. O Cleveland Browns tomou uma cacetada, foi 30-3, alguma coisa assim? Sim.
Foi mais ou menos isso. Foi 31-3, né? 31-3 com o... Nossa, a gente esqueceu o nome do running back dos 49ers, mas o cara jogou uma monstruosidade e O Breda. O Baker Mayfield não teve sossego nesse jogo, errando muita coisa. Você tá falando do running back ou do Não, do running back do 49ers. Sim, então, o Matt Breda, que fez Matt um touchdown Breida. de 83 jardas no jogo. Então, isso que ele faz, jogou uma barbárie. E foi logo no primeiro drive do 49ers, cara. Foi incrível. Eu espero que o Browns saiba como é que é tomar um TD de mais de 80 jardas. Sentiram na pele. E... eu falei, essa chamada defensiva aí, eles aprenderam com a gente. Porra, não foi? Anterior. Caralho, mano, olha só que da hora. Vamos fazer igual? Vamos repetir. Foi isso. Uhum. E do lado defensivo, o Bolsa jogou também uma barbaridade, zoou o Baker Mayfield e tudo mais, foi bonito de ver. Jimmy Garoppolo teve aí uma noite de gala e tá mostrando aí que o Browns precisa ainda comer muito arroz e feijão, e está me assustando porque a AFC Norte parece ser uma das piores divisões da AFC. Nesse momento é capaz de um 8-8 garantir o campeão dessa divisão. A AFC Norte tem... Nesse momento, a AFC Norte tem 6 vitórias na temporada. São 3 nossas, 2 do Browns e 1 dos Steelers. E aí, a gente só venceu dentro da divisão ou Miami e Arizona. Até porque o outro jogo foi Kansas City Chiefs, né? E então... Não, tô falando, a divisão inteira só venceu jogos dentro da divisão ou Miami e Arizona. A divisão inteira, verdade, gente. Meu Deus do céu, vamos tacar fogo nessa AFC Norte e começar de novo. Gente do céu, que coisa horrível. E o engraçado, eu já falei isso 50 vezes, né? Mas a Nájila comentou no preview que assim, a gente esperava que a AFC Norte fosse pegar fogo, mas nivelando pra cima, só que ela tá pegando fogo nivelando pra baixo. Tá todo mundo se matando, mas tá todo mundo ruim. Nesse momento ela é uma lixeira pegando fogo. Como diria nosso amigo Antônio Curti, um cocô em chamas essa AFC Norte, cara, tá difícil. Eu espero que melhore com o tempo. Na verdade, a divisão só ganhou jogos dentro da divisão, ou Arizona, Miami ou New York Jets também, que o Browns ganhou. Que também é um lixo, né? Porra, mano, jogaram com QB3 naquele jogo. Se não ganhasse também... com QB3, sem CJ Mosley, quem mais que tava fora no jogo também, que eu esqueci? Sem CJ Mosley, sem o Keenan Williams, com o Jamal Adams baleado. Aí também, se não ganhar, pelo amor de Deus, né? Pois é. Então, assim, a divisão, a AFC Norte tá uma tragédia. O Bengals já foi, né? Basicamente tá brigando pela primeira escolha geral. Vai disputar com o Miami, com o Washington. Quem vai ficar com o Tua. Então, enfim, voltando ao nosso tema. O Browns não é um time pronto. Longe disso. A OL é preocupante pra caramba. A gente viu isso nos jogos contra times que tem pass rush. Posso dar um pitaco? O Browns não é um time pronto, concordo, mas será que boa parte do Browns não ser um time pronto não passa pelo Fred Kitchens e um head coach mais experimentado ali daria jeito nesse time? O que eu falei no começo da temporada, quando a gente foi avaliar o Cleveland Browns? Eu falei, o que pode dar errado nesse time é ter um treinador inexperiente. É um cara que a gente não sabe, que ele não era nem coordenador na temporada passada, ele era técnico de posição. E aí ele foi coordenador interino e foi promovido a head coach logo de cara. Porque assim, pior que o Hugh Jackson, dificilmente ele seria. Colocaram ele lá, deu certo, vamos deixar você mesmo. E a gente viu agora a realidade, não tá funcionando. Mas ele não era o head coach interino na temporada passada. Ele era coordenador ofensivo interino, que fez um bom trabalho com o Baker Mayfield naquela situação. Só que a função de head coach é muito diferente da função de coordenador ofensivo. Então, assim, o cara já tinha pouca experiência como coordenador. Aí você bota ele de head coach logo de cara. Assim, a chance disso dar errado é grande. E eu acho que tem erro de treinamento, de falta de treinamento mesmo. O time tá mal treinado, além de ter uma OL que tá jogando mal. Isso pesa muito. O Baker Mayfield não tá tendo uma evolução linear, ele parece que tá... Botaram a estatística até no grupo do Fantasy da gente, que a OL é uma das que mais dá tempo pra ele passar a bola. Se não me engano, é a 7ª melhor em bloqueio de passe da liga. E ainda assim, ele tem 8 interceptações na temporada e 4 touchdowns. Ele tá jogando mal mesmo. Não é só, ele tá sendo pressionado o tempo todo. Ele tá jogando mal. Ele tá jogando mal, e as chamadas do Fred Kitchens também, Jesus Cristo, né? Ele jogou mal contra a gente. Sim.
Ele jogou mal contra a gente. Ele não jogou bem aquele jogo. O problema é que a nossa defesa não consegue fazer tackle. Aí fica difícil. Ele fazia um passe curto e o Jarvis Landry ganhava 60 jardas. O Ricks e o Jones completamente no lado do campo. Aí fica fácil do cara executar. Mas ele não jogou bem contra a gente também. O Baker Mayfield tá jogando mal. Tá jogando mal. Hoje o Lamar é um QB melhor do que ele. Isso pra mim é inquestionável. Hoje o Lamar é um cara melhor do que o Baker Mayfield é. E o Baker tá... E aí é aquela questão toda, do esquema de ataque, dele se encaixar e tudo mais. Então ele tá jogando, ele tá tendo muita dificuldade. O time do Browns não tá conseguindo caminhar, apesar da defesa boa. A defesa tá jogando bem, mas o ataque não consegue defesa. Isso aí é complicado mesmo. Pra fechar o assunto AFC Norte e fazer um preview do jogo que vem, que eu acho que nem tem muita coisa pra falar, afinal de contas a gente vai pegar um Cincinnati Bengals 5-0, 0-5, desculpa. Vitória com pé não vou nem falar com o pé nas costas pra não zicar, né? Até porque essa defesa aí, uma mãe do jeito que tá, espero que ela dê sinais de melhora com essas movimentações, mas a vitória parece ser tranquila. Eu espero uma vitória tranquila, assim. A gente vai enfrentar um ataque ruim. O Bengals jogos duros contra todo mundo, assim. Fez jogos apertados contra a maioria dos times, mas tomou um pau desses Steelers que a gente ganhou agora e tomou um pau do Arizona agora, né? Então, assim, é um time que tem uma defesa muito, muito ruim contra o jogo terrestre, que é a nossa força, né? É a 31ª defesa contra o jogo terrestre da liga. Então eu espero que pelo menos 200 jardas de corrida a gente vai ter. Além disso, é um ataque que tá bem desfalcado, que tá sofrendo já na temporada, assim. Com o John Ross jogando bem, o ataque já tava sofrendo. Agora, sem ele em campo, sem o AJ Green, que não voltou, graças a Deus, até agora, a tendência é que a gente consiga ganhar sem sustos, por favor. E, assim, uma vitória boa contra o Bengals não dá nenhuma empolgação pra temporada. É obrigação, assim. Dar uma pancada no Bengals em casa, ganhou bem do Bengals. Não fez mais que obrigação. Não empolga em nada pra temporada. E aí foco no Seahawks, que de fato vai ser um jogo bem difícil pra gente. E vai ser o Seattle Seahawks vai ser em Baltimore também, né? Ou vai ser lá no CenturyLink? Não, lá no CenturyLink Field. Ai, meu Deus do céu. Quem a gente enfrenta é em Baltimore. Foi na Arizona Cardinals que a gente enfrentou. Ah, sim. Quem a gente enfrenta em Baltimore é o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals que a gente já enfrentou. Uhum. E lá a gente enfrenta o Rams e o Nossa, o Rams lá no Coliseu, meu Deus do céu. Ok. Bom, nada pra falar desse jogo. Já vou chutar o placar de uma vez. Eu acho que vai ser, sei lá, 30-14, vai. 30-14 e o Mark Ingram e o Gus Edwards vão somar para 200 jardas totais terrestres. Cada um 200 ou... Não, os dois somados, pelo amor de Deus. Tá. Sei Meu lá. Deus. Já basta o field goal de 70 jardas do Justin Tucker, cara. Vamos manter o pé no chão um pouquinho de vez em quando. Eu chuto um 35-13 com Ingram e Gus Edwards correndo para mais de 100 jardas e o Lamar passando das 300 jardas aéreas. Gosto, é bom pra dar moral. É bom esse jogo assim, pelo menos pra dar confiança, né? A gente já vai encarar um Seattle Seahawks lá fora, então é bom pelo menos pra dar uma moralzinha, 2 vitórias seguidas, dar uma sacudida. O time talvez ajude a engrenar. Até porque tem grandes chances de ter 2 derrotas seguidas depois, né? Então, né? Não tão seguidos porque a gente tem a bye no meio, mas de qualquer jeito são 2 jogos que a gente não projeta uma vitória. Vamos para as perguntas. This football right here. We hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Ravens. Eu queria mandar um abraço muito apertado pro Seahawks Brasil, que perguntou o que a gente espera do jogo contra ele. A gente já falou um pouquinho. E passando a semana contra o Cincinnati Bengals, a gente vai ter o preview, então aguarde que vai ter aí... Ontem o Cincinnati. Oi? Ontem o Cincinnati, por enquanto, calma. Por enquanto é Cincinnati Bengals, Andy Dalton e quando chegar a semana que vem, a gente fala sobre Seattle Seahawks, tá bom? O Wesley Andrade, Paulo Gabriel, eles fazem 2 perguntas na mesma linha.
perguntando como vai ser com o Tony Jefferson fora da temporada, o que esperar dessa defesa. O Paulo projeta aqui o que pode ser das big plays, que a defesa está levando bastante. E o Wesley Andrade quer saber quem vai assumir o ponto eletrônico para chamar as jogadas defensivas. Então, essa é uma grande questão do ponto eletrônico. A gente não se sabe, né, quem vai ser. Acredito que eles não vão dar pro Onelson, porque ele não foi bem com isso e é uma atribuição que ele não conseguiu lidar nem no ano passado, nem nesse ano. Em nenhum momento ele conseguiu ir bem com isso. E aí sobram poucos candidatos, né? Porque você já não tem o Tony Jefferson que conhece bem o ataque. Você dá isso pro Judon, não dá muito certo. O cara é pass rush e assim, ele não fica legal você passar isso pra ele. Eu acho que tem grande possibilidade ou do Chuck Clark já entrar com ponto, considerando essa informação de que ele é um cara que conhece muito bem a defesa, que estuda muito e que já tá lá há algum tempo, ou deles darem pro Thomas pelo entendimento que ele tem do jogo. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Eu não acredito que devolvam pro Onelson, nem que deem pro Josh Bynes, que chegou ontem. E que nenhuma das outras posições vai conseguir lidar com isso. Então, eu acredito que seja um dos dois. Ou o Earl Thomas ou o Chuck Clark. Pro Onelson não volta porque o time já falou que o Onelson com o ponto no capacete ele sente a pressão e faz a leitura errada, então é melhor não confiar. Não, assim, se eles estão tentando tirar atribuições do Onelson pra ele voltar a jogar bem, não faz sentido você dar o ponto pra ele de volta. Sim. Porque ele foi mal com o ponto, aí você tirou o ponto dele pra ver se ele melhorava. Aí ele continuou mais ou menos, aí você foi lá e trocou ele de posição pra ver se ele voltava a jogar bem. Então não faz sentido você devolver o ponto pra ele. Deixa ele daquele jeito lá. Eu acho que não deram pro Thomas antes, porque ele chegou esse ano, tá pegando ainda a defesa e tal, mas eu acho que nessa situação tem alguma chance disso acontecer. Ou então eles vão deixar com o Clark, que é o substituto do Tony Jefferson, e que, em tese, conhece melhor a defesa, já tá mais ambientado, já tá mais acostumado e há mais tempo na franquia. Então eu acho que fica entre esses dois. Certo. O Wesley pergunta também, só pra gente pontuar aqui, a respeito do Jihad Ward na defesa, se haverá alguma melhora no pass rush. Não. Desculpa, ele não vem pra isso, ele vem só pra rotacionar, pra deixar a galera um pouquinho mais descansada, mas melhora no pass rush vai ser só você acendendo uma vela e rezando. Assim, ele não é pass rusher, né? No nosso sistema ele não é pass rusher. Ele é um defensive tackle na linha de 4. No nosso sistema ele vai ser ou defensive tackle, ali o cara que vai entrar no lugar do Michael Pierce eventualmente, ou do Brandon Williams, né? Ou um defensive end que vai entrar no lugar do Chris Ormley eventualmente. Ele não vai jogar como pass rusher, né? Ele pode ir pra DR, mas ele não vai como Ed, né? Ele não vai como Ed, exatamente. Ele vai atacar por dentro. Ele pode até conseguir fazer alguma pressão, mas ele tem 2 sacks na carreira, se não me engano. Então não é um cara... Não é um pass rusher nato. Ele vem mais pra rotacionar a linha defensiva. Não é fácil encontrar um pass rusher bom. A gente não vai encontrar isso no mercado no meio da temporada. Isso não vai acontecer. Agora é só draft. Ninguém vai querer ceder um jogador desse, só se acontecer uma bagunça muito grande. Pois é, e o De Costa já provou que não vai fazer esse tipo de loucura. Sim. E o Jonathan... Ele precisa reformular toda a defesa daqui pra frente, né? Então, ele não pode abrir mão de escolhas. Exato. E... Bom, Free Agency a gente vai falar numa outra oportunidade. O Jonathan, em cima do laço aqui, ele pergunta algo que a gente acabou de falar, que é o que esperar do Clark no lugar do Jefferson. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que, assim, os sinais são otimistas, né? Tanto do Earl Thomas, da comissão técnica, mas vamos ver em campo. Ele já foi bem no ano passado, mas é uma circunstância agora completamente diferente. Ano passado ele entrou sabendo que ele jogaria 1, 2, 3 jogos no máximo e sairia do time de volta. Agora ele sabe que ele vai ser o titular até o final do ano. Quer dizer, que ele tem a chance de ser o titular até o final do ano, né? Por favor. É isso, fechamos as perguntas por aqui. Você que colaborou com a gente, muito obrigado.
Giba Pérez, mais uma noite, mais uma semana de NFL. Muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários e esperamos notícias melhores para a semana que vem. Valeu, forte abraço. Vamos gravar o próximo, eu espero, com uma vitória, né? E aí falar um pouquinho sobre Baltimore Ravens e Seattle Seahawks. E você, querido ouvinte que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, reforçando os recados. Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @RavensBrasil, o perfil da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins, nosso Instagram, @Casa do Corvo. Seja torcedor de elite, apoie esse projeto, ajude ele a manter no ar e ajude-o também a crescer, apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Beleza? Ficamos por aqui. Nos vemos semana que vem, pós-jogo contra Cincinnati Bengals. Até semana que vem. John's gonna talk about it. Every big brother's got a story to tell. Aliás, puta que pariu, que Thursday Night Football miserável que vai ser esse agora, hein? Esse Thursday Night? Não é o Thursday Night que vai ser o Washington em Miami ou eu tô viajando? Não, o Thursday Night vai ser miserável também, mas é Patriots e Giants. Vai ser é Patriots e Giants. Assim, eu vi um meme hoje muito bom, inclusive, sobre isso, porque o Giants vai pro jogo sem Wayne Gallman, sem Saquon Barkley, sem Sterling Shepard, que tá machucado, e sem o Evan Engram também. Ou seja, tipo, o ataque inteiro não vai estar em campo. E o Patriots vai completo, claro. Obviamente. Aí botaram, sabe, você vê Game of Thrones? Não, né? Então, sabe aquela cena que o Jon Snow vai pra batalha sozinho quando ele tá vindo a cavalaria inteira? Botaram o Daniel Jones, botaram ele com a camisa do Daniel Jones e no fundo o Patriots, assim. O bastardo de Nova York lá. Caralho, eu tô com pena dele, cara. Ele vai se fuder muito nesse jogo. Nossa, ou não, e a gente vai ter um Thursday Night Football surpreendente, né? Vai saber. Não, impossível, cara. Eu também acho impossível, mas sei lá, cara. Não vai acontecer. Ele vai... Ainda mais porque é fora de casa ainda. Puta, lá no Gillette Stadium ainda. Lá Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.